Bom dia, iniciando mais uma vez a nossa meditação. Hoje nós estamos em Atos dos Apóstolos, Atos 15, versículo 22. Atos 15, versículo 22, que diz assim: Então os apóstolos, presbítero, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos. Resolveram então, em Jerusalém, escolher mais algumas pessoas para estar acompanhando Paulo e Barnabé. Escolheram então esses dois que eram, digamos assim, dois pastores em Israel, em Jerusalém, da igreja em Jerusalém. Eles acompanharam. Então foi o Judas, conhecido também como Barsabás, ou sobrenome Barsabás, e Silas. E por intermédio deles mandaram a seguinte carta: os apóstolos, irmãos, presbíteros, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Desde que soubemos que alguns saíram de entre nós sem a nossa permissão e vos têm constrangido por meio de suas palavras, confundindo-vos a mente, pareceu-nos bem, havendo chegado a um consenso, selecionar alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm colocado as suas vidas em risco pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem com suas palavras o que vos estamos escrevendo. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além desses preceitos necessários: que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Então a igreja em Jerusalém decidiu enviar estes dois, juntamente com Paulo e Barnabé, para confirmar a palavra que eles já tinham dado, com referência àquela questão sobre a circuncidar-se ou não. Então agora a igreja, digamos assim, a igreja mãe em Jerusalém, envia uma carta e junto envia mais outros dois para confirmar a palavra de Paulo e Barnabé. Ou seja, isso aí que na própria carta eles estão dizendo, olha, aqueles que saíram daqui estavam falando com vocês, que vocês deveriam circuncidar, não tinha a nossa permissão. Por isso nós estamos enviando mais dois para reafirmar a palavra de Paulo e Silas. Porque pareceu, nós tivemos reunião e oramos, e pareceu-nos bem ao Espírito Santo de Deus e a nós que não exista essa questão de circuncidar-se. O que desejamos, o que você tem que fazer, que nós tínhamos falado também ontem: abster-se de alimento sacrificado a ídolos. Às vezes nós não temos bem noção do que é alimento sacrificado a ídolos, mas é algo muito sério. Hoje muitas pessoas estão recebendo os alimentos que sacrificados a ídolos, mesmo no meio evangélico. O que são alimentos sacrificados a ídolo? Ah, não, aqueles alimentos que se fazem na macumba, claro, também aqueles que colocam em despacho inteira também são, porque ali é de uma forma declarada, oferecida diretamente a demônios, todo mundo sabe. Claro, ninguém pode mexer com aquilo. Mas o segundo também existe a fase. Nós estamos, por exemplo, existem as festas tradicionais
onde se... acho que é São Judas Tadeu, eu creio, onde que oferecem balas. Nós não podemos receber esse alimento porque são ídolos. Não São João, São Pedro, Santo Antônio, são ídolos. Apesar de querem fazer referência a João, a Pedro, a Lucas do Evangelho, mas eles não podem ser idolatrados. Ninguém pode ser idolatrado. Só o Senhor, toda honra, toda glória ao Senhor. Então, quando existe isso, não, nós vamos fazer agora uma canjica para São João. Quem tem o conhecimento da verdade da palavra não participa. Uma comida, não importa qualquer que seja o santo, nós não podemos participar. Então é isso que nós estamos dizendo, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de alimento. Qualquer que seja, não tenhais de alimento sacrificado a ídolos, do sangue de animais que nós não podemos comer. Eu gosto de uma galinha, no Nordeste chama, acho que é galinha cabidela, que para nós em Minas Gerais é o molho pardo. É gostoso, mas nós não podemos comer. Por que não podemos comer? Porque ele é o sangue do animal. Eu, por exemplo, gostava muito do chouriço, que é feito com sangue de animais. Depois que eu descobri a palavra, eu não como mais. E da imoralidade sexual. Com referência, nós já falamos, temos falado muito sobre esse assunto. Sexo é um direito exclusivo dos casados. Solteiros não têm direito. Adúlteros não. Então tudo isso. Então o que é a prostituição? Então aí está falando que nós devemos fazer abster dessas coisas. Fareis bem se vos guardar desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Este é a carta, os ensinamentos, a proibição, que tem somente esta. Já no Espírito, inclusive nós estamos falando, nós vemos que eles falam aqui, o Espírito Santo fala isso. Não tem animais esses que nós podemos ou não podemos comer, não. Comemos qualquer outra coisa, qualquer animal, qualquer carne, qualquer alimento. Desde que não seja sangue de animais, desde que não seja comida oferecida, aí podemos comer qualquer coisa. Muito bem, versículo 30. E tendo despedido, desceram a Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e muitos se alegraram com sua encorajadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitos ensinamentos. Havendo, porém, dedicado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz, a fim de que retornassem aos que o haviam enviado. Então eles eram dois profetas, o Silas e esse outro irmão, e o Judas. Ficaram lá, depois de confirmar a carta, ler a carta, os irmãos se alegraram, ou seja, não tinha mais essa obrigatoriedade de circuncidar-se, aquela marca carnal na carne, aquele sinal externo. E então os irmãos se alegraram, e eles ficaram ali, pregaram, ensinaram mais, e depois retornaram então a Jerusalém. Foi despedido com a bênção da paz, para ir em paz de volta a Jerusalém. Mas a igreja se alegrou, porque os irmãos foram pregar, na verdade, mostraram que os que antes tinham tentado fazer com que se cumprisse uma lei que já tinha se cumprido em Jesus, não estava de acordo com o Evangelho. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Paulo e Barnabé também permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros irmãos pregavam e ensinavam a palavra de Deus. Eles ficaram em Antioquia, pregando, ensinando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Passado alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades na quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estamos vivendo. Então Paulo propôs: escuta, vamos voltar, Barnabé, por toda a cidade onde nós passamos, pregando, e as pessoas se converteram, vamos retornar por essas mesmas cidades para ver como eles estão vivendo agora. Se realmente estão praticando o Evangelho, como estão recebendo o Evangelho. Tá? Nós queremos, vamos voltar, vamos ver isso.
E Barnabé queria que João, também chamado Marcos, os acompanhasse. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panfília havia decidido se afastar deles e não os acompanhar até o fim da missão. Barnabé queria que João Marcos, fosse também. Mas lá na Psídia, o João Marcos tinha os deixado, tinha ido para o outro lado. Então Paulo falou, não, ele deixou antes, agora não tem motivo para nos acompanhar. Agora não deve nos acompanhar, vamos continuar como estávamos. Mas Barnabé queria, então houve uma pequena discussão. Às vezes nós falamos assim, não, entre cristão não existe. Sim, existe choque de opiniões, sim. E aqui nós vemos Paulo e Barnabé. Versículo 39 fala, por esse motivo tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu, levando consigo Marcos, e navegaram para o Chipre. Paulo, entretanto, preferiu a companhia de Silas, partiu, entregues aos cuidados do Senhor pelos irmãos. E assim passou pela Síria e Cilícia, encorajando as igrejas. Houve a divisão ali. Porque Barnabé não abria mão de João Marcos, que os tinha abandonado antes, mas ele queria, não sabemos por qual motivo. Claro, tudo tem um propósito do Senhor. Paulo não concordou. Então separaram-se. Tiveram muito tempo juntos, mas agora separaram. Barnabé seguiu com João Marcos. Ele foi lá levando João Marcos para o Chipre. E Silas, que tinha descido junto com Judas, agora está junto com Paulo. Os dois vão para a Síria e Cilícia. Estão pregando a palavra de Deus. E nós observamos aqui que interessante que aqui a palavra de Deus fala que Paulo, junto com Silas, recebeu os cuidados, que no entanto preferiu a companhia de Silas, partiu entregue aos cuidados do Senhor pelos irmãos. Os irmãos oraram e entregaram os dois. Não sabemos por que motivo não fala assim a mesma coisa de Barnabé e João Marcos. Atos, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 1. Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Em Listra, onde eles passaram, tinha um discípulo do Senhor, quando fala discípulo, sou Jesus, né? O Timóteo, que nós conhecemos bem, onde existem os dois livros com seu nome, né, que Paulo escreveu para ele. Ele era de origem estrangeira, era estrangeiro mesmo, o pai dele era um grego, a mãe dele era uma judia cristã. Mas os irmãos em Listra, os irmãos das igrejas, em Listra davam um bom testemunho, afirmavam, falavam que ele era um bom cristão, que ele realmente era um filho de Deus. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Para tanto, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. Então Paulo quis que ele o acompanhasse nesta missão. Ouviu falar muito bem dele, todos falavam que ele era um servo de Deus, um homem de Deus. O chamou e falou, não, vamos com nós. Mas como ele tinha muitos judeus, muitos religiosos, e todos sabendo que ele era filho de grego, né? Ou seja, era um estrangeiro, para que não viesse difamar o evangelho, falasse que estava tendo um estrangeiro pregando até para os israelitas, para os judeus, Paulo o circuncidou. Exatamente para não causar desordem ou acusações, que infelizmente os judeus, os religiosos assim procuravam. E Paulo estava com o objetivo de levar eles junto, e assim como o levou. À medida que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecida. Assim,
as igrejas eram edificadas e cresciam em números, dia após dia. Então levaram, foram passando pelas igrejas e comunicando a decisão de que não existia, não tinha aquela obrigatoriedade, não era necessário circuncidar-se, que a igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo tinha assim decidido. E o povo muito se alegrava, sabendo que não tinha mais essa necessidade. E a igreja crescendo. Pessoas iam se convertendo ao Senhor. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Passaram então por a Frígia, a Galácia. E Paulo queria pregar na Ásia, mas o Espírito Santo impediu. As pessoas às vezes não entendem, falam, não, o Espírito quer que eu pregue a palavra a todo mundo. Não, mas tem momento para tudo. O Senhor só quer que a palavra dele realmente seja pregada em toda parte. Mas existe um momento e as pessoas que o Senhor assim quer que eu faça isso. Paulo queria, junto com Silas e Timóteo, irem pregar na Ásia. Mas o Espírito Santo impediu. O Espírito Santo às vezes não impede de pregarmos a palavra para determinadas pessoas. Às vezes nós queremos, não podemos, eu podia ali pregar, mas não é correto. Deus não age na confusão, não é na perturbação, tudo de acordo com os planos dele. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Novamente eles tentaram de uma outra região, mas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, não permitiu que fosse pregar nela. O Senhor tinha planos, estava numa missão, só estava encaminhando para uma missão. E nós vamos ver que posterior, depois eles vão pregar nesses lugares que eles queriam agora. Mas não era aquele momento, não era aquela hora. Aquela hora o Senhor estava encaminhando numa outra missão. Tinha um outro plano, tinha um outro projeto na vida deles. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quantos avisaram da região da Mísia? Procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passe a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Eles tentaram pregar em vários lugares, na Ásia, nas outras cidades, foram impedidos, o Espírito Santo não os permitiu, o Espírito de Jesus não permitiu que assim fosse. Aí Paulo, no domingo, tem uma visão, um sonho, o Senhor disse para ele, falou, olha, tem um jovem aparecendo para ele, falou, escuta, passa a Macedônia. O Senhor, através do Espírito Santo, está mostrando, você vem pregar na Macedônia. Então, imediatamente, eles prepararam, falaram, então é para lá que nós temos que pregar a mensagem. É para lá que o Senhor está nos enviando. E foram. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrace, no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nesta cidade ficamos vários dias. No dia do sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Então eles foram entrar então para a Macedônia, escolheram a cidade. Você vê que eles estavam longe, tiveram que navegar. Aonde que eles estavam ali para pregar, o Senhor não permitiu. Conduziu eles para longe, para ir lá pregar na Macedônia. E eles foram, assim que chegaram na cidade, que achavam que seria aquela, procuraram um lugar tranquilo, lugar para eles orarem. E quando foram, chegaram no lugar, tinha algumas mulheres. E ali sentaram, conversaram com elas.
algumas mulheres reunidas, então conversaram com essas mulheres. Uma das mulheres que nos ouvia era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido, de púrpura, da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Tinha uma lá, que ela já era temente a Deus. E ouvindo os irmãos, eles pregando para ela, Deus abriu o coração, ela recebeu a mensagem da cruz. Ela recebeu o Evangelho de Jesus Cristo. Depois de batizada, ao contrário do que eles fazem hoje, nós temos falado muito sobre isso. Aceitou Jesus, tem que levantar a mão para aceitar. Não, aqui quando as pessoas aceitavam Jesus, eram batizadas nas águas. A Lídia ouviu, recebeu a palavra e foi batizada. Depois de batizada, como os de sua casa, ou seja, ela e toda a sua família, ela nos convidou rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa, e assim nos convenceu. Essa comerciante de tecido, ela ouviu a palavra, ela recebeu, ela foi batizada, os parentes dela também foram batizados. E depois ela rogou, falou: escuta, se vocês acham realmente que eu sou crente, que eu sou uma serva do Senhor, então, que fique hospedado na minha casa. Que venha se hospedem lá. E eles foram. Eles foram impedidos de pregar na Ásia, naquele momento. Em várias outras cidades, como nós vimos no início, na região da Bitínia, Demícia e várias outras, pelo Espírito Santo. Mas o Senhor envia a Macedônia para pregar para uma mulher, para Lídia. Ela aceitou a palavra. A questão não são as multidões. Ela aceitou, ouviu a palavra, ela foi batizada, ela e a família dela. O propósito está acontecendo, e mais, nós veremos mais ainda. E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que usava para prognosticar eventos futuros. Desta forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio de adivinhações. Então, todos os dias, eles ficaram hospedados na casa da Lídia e sempre eles saíam num lugar para oração. Então, eles estavam saindo para oração, sempre existia na cidade uma jovem, que ela era dominada por espíritos malignos. O que é que esse espírito fazia? Fazia com que elas fossem assim, enganassem muito, revelando não o futuro, mas o passado. Porque os demônios enganam da seguinte forma: muitas pessoas são enganadas, porque nós temos que entender, a palavra do Senhor nos mostra que os adversários, o nosso inimigo, ele vive ao nosso derredor. Tudo que está acontecendo, que nós estamos falando, o que eu estou falando aqui agora, o que eu estou fazendo, o que está acontecendo tudo aqui, é de pleno conhecimento dos demônios. Eles vivem ao nosso redor, estão vendo, assistindo tudo. As pessoas que estão vendo agora, o que estão fazendo qualquer coisa, os demônios estão vendo. A palavra do Senhor, os profetas de Deus falam sobre o futuro, não sobre o passado. Então o que acontecia? Esta jovem que tinha este espírito ganhava dinheiro para os seus senhores, os donos dela, as pessoas dela, como? Falando, tragando revelações. Chegava para como tem ciganos, outras pessoas em centros, que fala sobre o passado. Nós temos várias histórias, que eles falam de bruxos, quem quer que seja. As pessoas vão ter lá e realmente eles falam. Tem pessoas que estão, por exemplo, que perdem um ente querido, um filho, uma filha, um ente querido, e procuram então procuram um centro espírita ou qualquer coisa, essas pessoas. E chegando lá, então se manifestam como se fosse o espírito, e essa pessoa fala de fato de coisas acontecidas com aquele. Até de segredos, coisinhas íntimas, que era impossível alguém saber. Ele fala não, ou nomes, apelidos, ou fatos acontecidos quando aquela pessoa vivia. Então aquela que está ali, aquela pessoa que está no desespero, com saudade, querendo saber notícia daquele que partiu, daquela que morreu,
começa a acreditar que aquela manifestação ali é realmente do parente que morreu, que partiu. Mas nada mais é do que o engano dos demônios que tudo sabe. Então esta jovem, ela tinha esse demônio. Um demônio desse que fazia com que ela revelasse as coisas. Então ela, todo dia, ela ficava olhando quando Paulo e Silas iam no momento de orar. Dessa forma ela arrecadava muito dinheiro para seu senhor por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha esta moça gritando diante de todos: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Você vê que o diabo usava ela para falar, olha, esses aí são servos de Deus Altíssimo. Eles estão anunciando o caminho da salvação. O que ela falava. Mas olha o que acontece. Se fosse outro momento, se fosse homens, nós poderíamos achar, não, é uma mulher verdadeira, é uma mulher de Deus, está falando a verdade porque nós somos isso. Mas nós temos que ser espirituais. E olha o que acontece. Ela vinha todo sempre gritando através deles. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti em o nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E naquele mesmo instante saiu. Ela vinha atrás deles gritando: não, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles estão ensinando, eles falam o caminho da salvação. E sempre eles são mesmo tempo. Isso chegou um tempo que irritou Paulo. Ele virou e repreendeu em nome de Jesus, sai. O demônio saiu. O demônio saiu daquela jovem. Agora ela não fala mais nada. Agora ela não tem condição de prever qualquer coisa. Então, eu vejo muito acontecer, inclusive dentro de igrejas. Pessoas estão dizendo ser profeta do Senhor, mas falando de passado. Ah, não, eu sei que aconteceu isso, aconteceu aquilo. A pessoa mesmo aconteceu. E entra naquela emoção. Profetas, os homens de Deus falam do futuro, do que vai acontecer. O passado todo mundo sabe, Deus sabe. Por que Deus vai fazer questão de estar falando sobre o que acontece no nosso passado? Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, e os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E os apresentando aos magistrados locais, o acusaram afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não nos é lícito acatar, e tampouco praticar. Então uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Então veja você uma coisa. Aqueles ali, quando viram que eles perderam aquela fonte de lucro que ganhava com aquela mulher, eles pegaram Paulo e Silas e o acusaram. Falaram: olha, esse pessoal vem lá de Israel, são judeus, eles vieram para cá, para o nosso país, e eles estão pregando costumes diferentes, ensinamentos diferentes. E o povo revoltado pegaram ele, levaram para a praça os magistrados, as autoridades judiciárias. Da época ordenou que eles fossem açoitados com vara, deram-lhe surras e jogaram no cárcere. Eles foram presos. Interessante que eles queriam pregar na Ásia, eles queriam pregar em outra cidade, outra região. O Espírito Santo de Deus não permitiu conduzi-lo para outro lugar. Mas eles pregaram primeiro. Eles pregaram para Lídia, a comerciante de tecido. Eles agora libertaram uma mulher que vivia possessa de um demônio que fazia ela revelar coisas, enganar o povo, trazendo revelações. Mas em consequência disso eles foram presos. Eles apanharam, foram espancados em praça pública, em território romano.
Agora eles estão presos. Aí as pessoas diriam, não, será que eu não fui enganado? Será que o Espírito Santo, será que eu pensei que era o Espírito Santo? Não era? Porque ele não ia querer que eu sofresse. Mas não é essa a verdade. Será que Deus também enganou quando mandou Jesus para vir, para morrer, para sofrer em nosso lugar? Ô, gente, eu tenho dito, aqui não é o paraíso, não. Nós caminhamos para o paraíso, mas aqui não é o paraíso. Eles sofreram, se apanharam, sofreram. Nós vamos ver uma história muito bonita, nós vamos concluir ela na segunda-feira. Porque agora nós vamos ter o versículo 24, em Atos 16. Nós vamos entender isso aqui. Gostaria que tivesse mais tempo para falando sobre isso, sobre este assunto. Mas nós vamos dar mais uma pincelada na segunda-feira. Mas por esse motivo, gente, eu falo, vamos pesquisar a Bíblia, vamos entender as Escrituras. Todas as respostas estão aqui. Por isso que eu vou sempre dizer, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom final de semana, até segunda-feira.